Cartilha de Boas Práticas na Agricultura Familiar, Série ATER Emergencial, Volume 1. Dicas e caudas para a saúde das plantas. Parceria Mais Forte, Terra Viva, Grupo Banco Mundial, Bahia Produtiva, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo do Estado da Bahia. Para começo de conversa, observar como a natureza funciona é o ponto de partida para uma agricultura agroecológica. Por que os insetos e doenças não destroem a vegetação nativa? Prestando atenção, podemos ver e identificar a presença de milhares de pequenas criaturas se alimentando das plantas na mata. No entanto, a floresta segue crescendo e aumentando o número de plantas, se não for destruída pelo homem. Quais são as lições que podemos aprender com a natureza para uma agricultura mais saudável? São muitas. Destacamos duas muito importantes. Na floresta, temos a presença de muitas espécies diferentes, a chamada biodiversidade. Se você aumentar a diversidade da sua agricultura, plantando diferentes espécies e manejando o mato que surge espontaneamente, com certeza terá menos problemas com pragas. A terra da mata é cheia de vida, promovendo o ciclo natural dos nutrientes para as plantas. Se você realiza adubação orgânica e não mata a terra com veneno, com certeza as plantas serão mais fortes e saudáveis. Ainda assim, como temos que produzir bastante para alimentar a família e levar produtos para o mercado, acontece de aparecerem muitos insetos e doenças que prejudicam a produção e atrapalham a nossa vida. Nesse caso, o que podemos fazer? Antes de correr na loja comprar um veneno, temos que continuar estudando a natureza. Se forem insetos que estão estragando as nossas plantas, vamos estudar esse bicho. Qual é o ciclo de vida desse inseto? Onde ele nasce? Como se reproduz? Um bom exemplo foi o estudo sobre a broca do fruto da graviola, que estava assombrando os agricultores. Como controlar esses bichos dentro da fruta? Estudando o ciclo da vida do inseto, descobrimos que a larva que está no fruto é só parte da vida dele, que depois ela vira um inseto voador que vai acasalar e colocar seus ovos em outros frutos. Vimos que as frutas que estragavam e ficavam no chão do pomar continuavam servindo de alimentos para as larvas, que depois criavam um casulo e desse saíam mariposas. Assim, foi combinado de não deixar mais os frutos ruins apodrecendo no pomar, na planta ou no chão, destruindo todos para romper o ciclo de reprodução do inseto. Depois, aprendemos a ensacolar os frutos para a mariposa não conseguir colocar seus ovos. Predadores de insetos. Todos esses são insetos ou aranhas que comem ou parasitam outros insetos. Se a natureza for viva, vai criar inúmeros animais que vão competir uns com os outros. Então, esses insetos ajudam a controlar as nossas pragas. O mandurinha devora 1000 cigarrinhas em 12 horas. Um gavião ingere cerca de 40 quilos de insetos por ano. Um morcego insetívoro consome 4.000 insetos numa noite. Um sabiá devora 6.000 insetos por dia. Um sapo come 10.000 insetos em 3 meses. Um anu preto pode comer em média 74 carrapatos. Um casal de pica-paus devora 5.000 formigas por dia. Um tamanduá mantém de 5 a 10 hectares livres de formigas. Um tatu pode exterminar milhares de futuros formigueiros. No estômago de uma perdiz podem ser encontrados 700 cupins ou 48 gafanhotos. Plantas espontâneas. As plantas que nascem na roça e que geralmente são chamadas de mato, na verdade são plantas espontâneas e bioindicadores da saúde da terra. Ou seja, o nascimento de uma planta na roça é a indicação de como a terra está sendo cuidada. Muitas vezes,
Quando se elimina o mato da lavoura sem observá-los, pode-se estar perdendo um importante aliado no melhoramento do solo e um eficiente controlador de insetos. Terra coberta não nasce mato. Além disso, quanto mais diferentes plantas existirem na roça, menos problemas com doenças e insetos haverá. Fazer agricultura não é somente cuidar do que plantamos. Fazer agricultura é cuidar de todas as plantas, desde as que cultivamos até as que a natureza faz brotar na lavoura. A prática da roçagem seletiva. Quando se roça toda a vegetação da lavoura, os insetos existentes vão ficar desabrigados e sem alimentação. Isso causará um desequilíbrio no meio ambiente e o plantio pode estar ameaçado por um ataque de insetos ou até mesmo adoecer. Quando se elimina toda a vegetação, sobra para os insetos apenas a lavoura. Este desequilíbrio provocará um possível ataque de insetos no plantio. Uma prática fácil de se fazer que favorece a lavoura é a roçagem seletiva. Observe as plantas medicinais, repelentes, as que têm partes comidas por insetos, os brotos de árvores nativas ou frutíferas. Faça uma avaliação de quais devem ser deixadas para depois realizar a roçagem. Durante a roçada ou a capina, devem-se deixar as plantas selecionadas no meio da lavoura. Isso favorece o equilíbrio natural e a roça será mais saudável. Algumas vezes, temos que utilizar produtos que protegem as plantas, matam ou afugentam as pragas ou controlam doenças. Nesta cartilha, vamos aprender 4 receitas muito úteis e comprovadas: urina de vaca, calda bordaleza, extrato de fumo com pimenta, extrato de nim. Urina de vaca aumenta a resistência de tomate, alface, quiabo, jiló e olerícolas em geral, que ficam menos suscetíveis ao ataque de pragas e doenças. No abacaxi, a urina é usada para combater uma doença provocada por fungos, chamada fusariose. No geral, durante os 3 primeiros dias após a aplicação, age como repelente contra insetos, principalmente a mosca branca. A urina de vaca. Coletar a urina e colocar em recipiente plástico completamente fechado na sombra durante 3 dias. Tempo necessário para que a ureia se transforme em amônia. Nestas condições, pode-se guardar a urina por 1 ano. Dê preferência à urina de vacas que estão em lactação, porque tem mais substâncias, fenóis e hormônios que as outras. Modo de usar: 1 litro no pulverizador para o café quando necessário para controlar o bicho mineiro, e em frutíferas adultas, em pulverizações mensais. Meio litro ou 500 ml no pulverizador, nas frutíferas jovens, em pulverizações mensais. 250 ml no pulverizador nas hortaliças, em pulverizações semanais. Nas folhosas, tipo alface, aplicar no solo. Diluído em 20 litros. Atenção, pulverizador deve ser apenas para produtos naturais. Calda bordaleza. 200 gramas de sulfato de cobre em 5 litros d'água. Você vai colocar o sulfato de cobre em um saquinho de pano e deixar dissolver na água. Demora umas 2 horas. Em outra vasilha, preparar 200 gramas de cal virgem dissolvido em 15 litros de água. Depois, você mistura o sulfato no cal, nunca ao contrário. Calda bordaleza. O teste da faca de ferro. Se enferrujar, depois de uns 5 minutos na calda, colocar mais um pouco de cal, já diluído em água, e testar de novo. A faca não pode enferrujar, significa que a calda ainda está ácida. Quando ficar boa, é só coar e pulverizar. Previne e controla várias doenças nas plantas. Não pode ser armazenada, tem que ser usada em 3 dias. Caldas de fumo. 3 receitas. Receita 1. Picar 200 gramas de fumo, colocar em 2 litros de água e ferver por 10 minutos.
Depois, colocar 100 gramas de sabão neutro ralado e dissolver. Segunda receita: picar 200 gramas de fumo, colocar em 2 litros de água, ferver por 10 minutos, colocar 100 gramas de sabão neutro ralado, dissolver e juntar 200 gramas de caldo de pimenta malagueta. Terceira receita: 100 gramas de fumo em 1 litro de álcool, deixar curtir por 15 dias, colocar 50 gramas de sabão neutro ralado, dissolver só na hora de aplicar. Todas as receitas são para a diluição para o pulverizador de 20 litros. Todas as receitas são boas no controle de lagartas, pulgões, ácaros e cochonilhas. Aplicar as caldas em horários mais frescos. Calda de ninho: 100 gramas de sementes secas e moídas para descansar em 2 litros de água por 12 horas. Coloque a calda no pulverizador e complete com água. Aplique sobre as plantas atacadas logo após preparar. Esta calda pode controlar até 418 tipos diferentes de insetos. Pode também ser com as folhas verdes ou secas. A Terra à Distância: cartilha digital elaborada no contexto do Plano Emergencial de ATER em execução pelo Centro de Desenvolvimento Agroecológico Terra Viva, com apoio da CAR, em julho de 2020. A parceria mais forte do Terra Viva, Grupo Banco Mundial, Projeto Bahia Produtiva, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo do Estado da Bahia. Para maiores informações, assista os vídeos, entre em contato conosco.